Então, Olívio, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como é que você primeiro teve essa revelação. Eu sei que você começou a ter contato com 13 anos de idade, não é? Conta um pouquinho para a gente como é que você chegou nessa descoberta, como é que apareceu para você. Você também vem de uma família já espírita, não é? Uma família já de É, pessoas bem a minha dotadas aí, né? família, a minha família é uma família tradicionalmente espírita, mas nós temos uma, vamos dizer assim, uma influência grande da Umbanda e assim como do kardecismo, né? Então nós fomos criados dentro dessas vertentes espirituais. E a predominância maior sempre foi da figura de Allan Kardec dentro de casa, porque meus pais se conheceram numa mocidade espírita e se tornaram, portanto, espíritas. Mas a minha avó materna, ela traz a parte da Umbanda para a família, isso desde o interior. Então, eu nasci num lar que eu costumo dizer que aqui até os animais são médicos. Entendeu? Que eu tenho cachorras aqui, a minha cachorra, de vez em quando chega um amigo espiritual, ela fica olhando. Se ela gostar do amigo espiritual, ela encara, senão ela não deixa nem passar. Então, assim, eu costumo dizer que até os animais aqui em casa são médicos. Somos muitos endividados que até os bichos também são médicos, né? E a minha mediunidade, assim, de pintura mesmo, eu comecei aos 13 anos de idade, quando eu tive o primeiro contato com o espírito de Aleijadinho, que é o espírito guia que comanda todo o meu trabalho de pintura mediúnica, que foi Antônio Francisco Lisboa, né? O conhecido escultor mineiro, e juntamente com uma equipe de espíritos começaram a manifestar esse lado de pintura mediúnica comigo. Então eu comecei aos 13 anos oficialmente pelos espíritos a sentir a influência deles através dos meus braços, né? Eu estava em estado de transe, sonambúlico, e ficava assim a madrugada inteira. Então, eu acordava no outro dia com a casa toda pintada, parede pintada, janelas pintadas, onde os espíritos manifestavam as comunicações espirituais. Então, meus pais me encaminharam depois a um estudo da doutrina espírita e, num centro espírita, os videntes se reuniram e viram que eu estava sendo influenciado por espíritos pintores. E aí eu comecei esse trabalho de desenvolvimento espiritual com o Aleijadinho, que durou aí uns 10 anos, onde eu fui sendo adestrado pelos espíritos, vamos dizer assim, para poder começar esse trabalho, que era uma tarefa minha que eu trazia de outras vidas passadas, né? A finalidade da pintura mediúnica é mostrar a existência da alma, a comunicabilidade dos espíritos e, de alguma forma, intermediar entre o mundo material e o mundo espiritual. Eu já pintei para mais de 10 mil quadros, tem quadros espalhados no mundo inteiro e já fui pesquisado também, né, por cientistas americanos que pesquisaram o meu dom mediúnico. E aí eu passei por uma bateria de testes e os quadros foram levados para o Museu de Nova York, o Metropolitan, e foi pesquisado lá por pessoas mais envolvidas com a pintura, né? Críticos de arte. Muito bom. E você poderia falar assim rapidamente a lista de espíritos que já atuaram com você nas pinturas? É grande, né? A equipe é composta mais ou menos de uns 300 espíritos. Ah, E eu trabalho com espíritos que vão da pintura moderna até a renascentista. Então, eu recebo Michelangelo, Leonardo da Vinci, os franceses, que é Monet, Manet, Van Gogh, que é holandês, recebo espíritos americanos, e até hoje, além desses espíritos, se apresentam outros que vêm trazer a sua contribuição ao trabalho que nós desenvolvemos, porque a nossa finalidade com os espíritos pintores é criar o primeiro museu de arte mediúnica aqui no Brasil. que legal, hein? Muito bom.
E você tem controle disso? Ou seja, por exemplo, assim, eu quero entrar em contato com Rembrandt, sei lá. Ou não, você entra em transe e eles que decidem quem vai chegar ali no... no, É, no... o meu trabalho sempre foi dirigido. Sempre foi um trabalho dirigido pelo mundo espiritual. Então, eu não faço evocações de espíritos. Mas, pelos anos de trabalho e de sintonia que eu tenho com espíritos, eu passei a receber, vamos dizer assim, uma certa autorização deles para, quando houver necessidade, me concentrar e eles poderem vir realizar o trabalho. E tem algum assim que você sente uma... Eu sei que o Aleijadinho foi o que deu início a tudo, mas você sente alguma predileção por alguns deles, não? Eu vou dizer para você que não é nenhuma certa, vamos dizer assim, uma certa afinidade, e nem gosto de preferência. Mas os espíritos que se apresentam com mais frequência comigo são os espíritos franceses. Isso porque eu já tive muitas existências na França e um dos espíritos com quem eu tenho mais afinidade na pintura é com o Monet. Monet é que é o espírito que mais se apresenta na minha pintura mediúnica. Mas, assim, eu tenho uma ligação bem grande com Van Gogh. Então, Van Gogh é um dos espíritos que também se apresentam muito no meu trabalho. Eu recentemente recebi um quadro que foi me oferecido pelos espíritos, e esse quadro retrata justamente a figura de Van Gogh, como ele está na espiritualidade, né? E quem fez esse trabalho foi um espírito que não é, vamos dizer assim, famoso, que é um espírito que se apresenta no meu trabalho hoje de retrato de guias, que é o espírito de Ruby. E esse espírito é que tem feito alguns trabalhos bastante interessantes, acadêmicos, e ele me presenteou com um retrato de Van Gogh. E você também faz psicografia, não é isso? Faço psicografia. Durante muitos anos eu me dediquei à comunicação com os espíritos dentro das cartas consoladoras e fiquei até, vamos dizer assim, uns 25 anos realizando essa tarefa. Hoje a minha psicografia ela é mais voltada para livros. Então eu não faço mais um trabalho de psicografia pública. Hoje o meu trabalho é mais reservado, aí eu me coloco à disposição dos espíritos para escrever histórias, romances e livros filosóficos. Inclusive sobre a origem do cristianismo, né? Você tem escrito alguma coisa? Eu recebo alguns romances históricos, que é o espírito guia que me acompanha, que foi Natanael, e ele retratou uma parte da história do cristianismo num livro chamado Os Galileus, onde ele fala a respeito de toda a trajetória dos cristãos depois do advento do Cristo, né? Então, é um romance histórico que fala da trajetória de alguns personagens que conviveram com Jesus. Conta uma passagem interessante desse livro que você acha legal, fala para o pessoal aí do xamanismo. Esse livro é um livro muito especial, nós ainda não editamos ele, nós estamos na parte de revisão e reconstrução do livro, porque, na realidade, essa obra, nós perdemos ela num período que nós tivemos que fazer uma mudança e a minha psicografia ficava toda em papel e nós perdemos muitos livros. Então, os espíritos reescreveram o livro, estão reescrevendo a história e acreditamos que até o ano que vem essa história venha à lume, né? Eu já tenho umas 5 obras editadas pela editora de audiobooks, que é o book.com. Lá tem algumas obras que eu psicografei, que são audiobooks, onde as pessoas podem ouvir as histórias dos espíritos, e bastante interessante. Agora, nesse livro, que retrata a vida do meu mentor espiritual, que foi Natanael, há uma cena interessante, porque ele é um doutor da lei, e ele vai enviado por Caifás, o príncipe do Sinédrio, a investigar a ressurreição de Lázaro, porque a única coisa que demonstraria que Jesus realmente era o Messias prometido seria o fato de um homem comum conseguir ressuscitar mortos. Esse dom só era dado ao Messias.
Só o Messias poderia fazer isso, porque quando Jesus começou a produzir aqueles milagres, aqueles fenômenos todos conhecidos, citados na Bíblia, no Novo Testamento, os próprios sacerdotes do Sinédrio não ficaram preocupados, porque eles perguntaram que profeta é esse novo que anda a praticar milagres por aí? Porque naquela época era comum alguns profetas realizarem alguns feitos considerados milagrosos. Mas o dom de ressuscitar um morto, só o Messias poderia fazê-lo. E quando ocorre a ressurreição de Lázaro, muitos não conhecem essa parte da história, mas Lázaro era um doutor da lei. Então, era mais grave ainda, porque sendo ele um doutor da lei, da sinagoga de Betânia, como poderia o Sinédrio ir contra esse fato? Não teria como, eles teriam que admitir que Jesus era realmente o Messias prometido. Então, esse personagem, que é o meu amigo espiritual, que é um doutor da lei na época, chamado Eliezer ben Jacó, ele é levado até a casa de Lázaro para investigar e levar para o Sinédrio a prova se Jesus havia ou não ressuscitado Lázaro. Então, é uma das partes do romance mais interessantes, porque naquele momento ali muda-se toda a história desse personagem e ele acaba se apaixonando por Jesus, por toda aquela filosofia que Jesus mostrava de forma tão simplória e, ao mesmo tempo, tão magnânima. Ele abandona toda a trajetória do Sinédrio, toda a carreira que ele teria no Sinédrio, para se dedicar a espalhar o Evangelho. Então, ele se torna um dos 72 que Jesus preparou para poder disseminar a Boa Nova. E aí a gente vê todos aqueles escritos que são hoje conhecidos e reconhecidos, que são os escritos gregos, né? Por onde andaram alguns seguidores de Jesus espalhando a Boa Nova, espalhando as palavras de Jesus. Poxa, que interessante, hein? Muito bom, hein? E você também faz obras sociais, não é? Nós temos a nossa casa, que hoje chama-se Fundação Nova Consciência, Casa de Pai Benedito das Almas, que é uma casa que eu fundei há 32 anos atrás. Eu fundei com 18 anos, 18 para 19 anos. E essa casa se dedicou durante muitos anos a uma cantina de oferecer alimentos e refeições, tanto matinais, né, como as refeições comuns de um lar, às crianças da comunidade próxima à nossa instituição. Então, foram anos e anos de dedicação a essa tarefa, né? E hoje a casa está mais no âmbito espiritual, de divulgação da doutrina espírita, da parte da Umbanda, mostrando as realidades das matrizes africanas, porque a minha casa ela tem uma influência grande de Umbanda Molocô, mas eu sou um sacerdote também do Candomblé. Então, hoje, a minha casa é uma casa de matriz africana, onde nós cultuamos a nação de Angola, que é uma nação basicamente de folhas. Então, todos os nossos rituais são feitos na folha e através da folha, né, das ervas, né? Então, a minha casa hoje se dedica mais ao tratamento espiritual das pessoas. Mas agora o grupo jovem da casa está começando a se envolver com tarefas que nós já desenvolvíamos anteriormente, que durante 20 anos nós demos sopa na rua, fizemos aquele trabalho assistencial de limpeza higiênica, oferecendo alimento, calçados e até mesmo fazendo com que pessoas que vinham de lugares distantes pudessem retornar às suas casas, né? Porque muitas pessoas chegam no Rio de Janeiro com aquela ilusão, né? Vou chegar aqui, vou fazer riqueza e acaba mendigando. Então, nós, graças a Deus, durante 20 anos conseguimos fazer esse trabalho de encaminhar as pessoas até as suas terras natais para que eles pudessem continuar a sua tarefa. E esse seu templo você recebe pessoas? Nosso templo fechado? É um templo aberto ao público, totalmente gratuito. Todas as atividades são dentro dos rituais da Umbanda, e nós temos apenas uma reunião
específica, que é uma reunião de tratamento espiritual, que remonta ao princípio que a casa foi fundada, quando nós tínhamos uma parte mais kardecista dentro da casa. Então, nós temos hoje uma reunião, que é uma reunião que nós chamamos de ectoplasmia, que é onde eu vou com uma cabine, eu e a minha irmã, que é a outra médium da casa, e nós ficamos doando ectoplasma, e os espíritos fazem a materialização de luzes espirituais e de aparelhos para tratar as pessoas enfermas e doentes. Explica para o pessoal o que é um ectoplasma. O que é o ectoplasma? Então, o ectoplasma é uma substância que todos nós possuímos, que foi conhecida e revelada ao grande público por Charles Richer, que foi prêmio Nobel, né, em 1917. E Charles Richer, então, estudou mais a sério sobre essa substância que alguns médiuns de efeito físico expeliam durante, vamos dizer assim, o acontecimento de várias fenomenologias. Então, esses fenômenos seriam ocasionados por essa força neurocelular que sai do médium e que produz aqui no plano físico os chamados fenômenos físicos. Então, o ectoplasma todos nós possuímos, mas os médiuns de efeitos físicos são os que mais expelem esse ectoplasma e podem os espíritos se tornarem visíveis através dessa substância. Como é que faz para as pessoas chegarem até o templo? Então, nosso templo fica aqui no bairro do Valqueire, na Zona Oeste, próximo a Jacarepaguá, e nós ficamos dentro de uma área bem agradável, porque é cercado de matas, ainda temos aqui um pouco da Mata Atlântica, então é dentro de um condomínio fechado, e o nosso endereço aqui é a Rua Coronel Antônio Carlos Paranhos, Casa 110. É um condomínio fechado chamado Condomínio Residencial da Floresta. Aí você pergunta, como é que dentro de um condomínio, né? É porque quando eu comprei o terreno e montei a casa, não existia o condomínio. Então, o condomínio cresceu em volta da nossa casa, né? Então, hoje a casa fica dentro de um condomínio residencial e nós temos a felicidade de ter toda uma mata por detrás aqui do condomínio, que oferece, né, um campo de energia favorável ao trabalho que nós realizamos, que é dentro da Umbanda, que é trabalho com os elementais, né, com os espíritos da natureza e etc. E você tem uma página ali para o pessoal entrar? Então, nós temos uma página no Facebook, que é a Fundação Nova Consciência, e eu agora estou lançando o meu site, que brevemente ele vai ser reformulado, e lá dentro do meu site vai ter uma página específica da nossa casa. Até porque, como eu faço esse trabalho de pintura mediúnica, de quadros, os quadros são doados para instituições de caridade. Então, como eu também tenho a minha instituição de caridade, os espíritos doam algumas telas para a nossa casa, para que a gente possa revendê-las e, com isso, com a renda, poder manter os trabalhos da casa. Porque você sabe muito bem que uma casa de Umbanda não é como uma casa kardecista, que basta ter uma mesa e algumas cadeiras, né? Nós trabalhamos com elementos, então a gente precisa comprar vela, comprar as bebidas que são utilizadas pelas entidades, nós precisamos os apetrechos naturais que envolvem toda a magia que a Umbanda desenvolve dentro dos seus rituais. E sendo uma casa também de candomblé, nós temos também toda essa parte de culto aos orixás. Só que a nossa casa ela tem uma característica dentro da nação de Angola. A nossa casa, tudo é feito na folha. Então, nós aqui não temos egé de bicho. É tudo feito realmente dentro da folha, seguindo os princípios da folha, nos rituais das folhas. Então, os orixás nascem através das folhas, e é nas folhas que eles se apresentam, e é pelas folhas que eles vão ganhando os oris dos seus filhos, e a gente vai realizando todo o nosso culto dentro da folha. Então, a casa é uma casa de bate-folha, é uma casa eminentemente de folha. Ah, que legal.
uma casa de caboclo, né? Filho de Oxóssi. Eu não sou filho de Oxóssi, né? Embora eu tenha bastante filhos de Oxóssi. Eu sou da coroa de Omulu. Meu pai é Omulu, eu sou de Omulu com Yansan de Balé, que é Yansan do cemitério, né? A senhora da feitiçaria. Então, eu carrego na linguagem africana, eu carrego a vida e a morte na cabeça. E o Omulu é o senhor da cura, né? É o grande orixá da cura. E nós trabalhamos muito aqui também com a parte xamânica. Então, nós temos toda essa influência do xamanismo dentro da Umbanda, através dos nossos caboclos, né? Através dos juremeiros que se apresentam nas sessões, dos catimbozeiros que também se apresentam dentro das sessões. E como você, que é um grande conhecedor dessas artes, sabe que esses elementos estão aí presentes dentro da nossa cultura brasileira, né? Sem dúvida. E eu como descendente direto de índio, né? Eu sou bisneto de índio. Meus bisavós eram índios, a minha avó era índia, casou-se com um italiano e era da tribo dos Puris. A tribo da minha avó foi quem fundou a cidade de Muriaé. A cidade de Muriaé é a junção de duas tribos puris que se uniram junto aos portugueses e criaram a cidade. Então, os puris são os grandes guerreiros, né? Ousados, que dominaram toda a parte do Rio de Janeiro, o Espírito Santo e também Minas Gerais. Tem uma ligação já, né? Bem forte. Eu vou te fazer mais uma pergunta, aqui uma curiosidade, mas antes eu quero dizer para as pessoas que, nesse instante, vocês podem escreverem através do chat aí do Zoom as perguntas que vocês queiram fazer para o livro, tá bom? Pode deixar aí que depois eu faço a pergunta daqui para ele, depois ele vai pintar para a gente. Esse vai ser a cereja do bolo da entrevista. Essa é a cereja do bolo. Estamos deixando para ela aí. Mas a curiosidade que eu tenho é o seguinte: você começou muito cedo, com 13 anos, né? E eu também comecei minha vida espiritual muito cedo. Minha casa era um centro espírita, né? Então eu dormia, meu quarto era em cima e embaixo no salão acontecia a macumba, acontecia lá embaixo, né? E eu passei por bastante preconceito na minha época. Você é jovem, quantos anos você tem? 52. 52, para mim é jovem, né? Eu tenho 63, então você é um jovem, um rapaz para mim. Mas estou chegando perto de você aí. Espero que você não me alcance tão logo. Quando eu tiver uns 100 anos, você me alcança, tá bom? Que bom. Vamos ver, né? Desejamos isso, né? Isso aí. Que a gente poder estar trabalhando e divulgando aí as coisas espirituais é a melhor coisa do mundo, né? Não tem nada que pague isso. E eu lembro que tinha um preconceito bem grande até hoje, né? Mas nem tanto, com a doutrina espírita, com tudo que era relacionado ao espiritismo, né? Eu lembro, por exemplo, que estava jogando futebol uma vez com os moleques, a gente jogava muito futebol de rua. Naquela época dava para jogar futebol no meio da rua, né? A gente esperava o carro passar e continuava. Hoje não tem nem dá impensável. É verdade. E aí, de repente, a gente estava ali, chegou uma mãe de um amigo ali e falou assim: Léo, vou ter que ir embora. Eu falei: mas por que você vai embora? Nós estamos jogando bola aí. Eu falei: porque minha mãe não quer que eu brinque com você. Eu falei: mas por que sua mãe não quer que você brinque comigo? Eu falei assim: porque seus pais são macumbeiros, pô. Era uma doideira, porque na minha época as crianças também tinham muito medo de fantasma, né? Eu costumo brincar com o pessoal que assim que as crianças na minha época elas tinham medo de fantasma, eu chamava os fantasmas para brincar comigo, né? Então a gente já vai ter uma sina de ser um pouco louco, um pouco diferente. Como é que foi para você? Você passou por isso também? Eu tive uma infância bem, vamos dizer assim, uma infância bem voltada para o contato direto com os espíritos. Desde que eu me recorde de que eu sou criança, que eu vejo os espíritos, converso com eles de uma forma bem natural, como se estivesse conversando com uma pessoa encarnada. E, vamos dizer assim, por ser de família espírita, foi até um pouco mais fácil a compreensão dos pais,
a compreensão, às vezes, dos irmãos, que às vezes não entendiam por que eu não brincava com eles, mas brincava com aquilo que ninguém via, aquelas coisas que ninguém ouvia, e eu acabava me envolvendo de tal forma que eu vivia num universo ali paralelo, né? E isso, assim, causou um certo... A criança, quando ela tem muita essa influência espiritual desde cedo, ela acaba sendo uma criança muito solitária. Então, aparentemente, eu fui muito solitário na minha infância, nesse sentido, por não poder compartilhar dessas experiências que eu tinha. Eu me recordo que, criança, eu vi os espíritos dançando na minha sala, na sala de estar lá de casa, e sumia... Eu estava deitado, de repente sumia a parede, e eu me via lá no meio daqueles espíritos, eles andando, eles sorrindo para mim, conversando e dançando. E depois de muito tempo, eu mais velho, eu tive a oportunidade de ir à Europa, eu fui a Versalhes. Então, eu vi que aquelas cenas que eu via quando criança eram espíritos que haviam vivido comigo ali em Versalhes. Porque eu faço um trabalho na Europa que se chama Resgate de Almas. E durante muitos anos eu tenho ido à Europa ajudar os espíritos a fazerem a sua caminhada para a espiritualidade. Então, a gente tem ajudado muito no resgate espiritual de muitas almas. Eu já fiz resgates espirituais na França, na Alemanha, em Roma, que foi bastante interessante. Eu estava no Circo Máximo e os espíritos resgataram mais de 800 espíritos que ainda estavam presos às suas recordações e haviam sido participantes de um período do reinado de Roma, aonde o imperador Diocleciano havia levado eles à morte. E, por incrível que pareça, esse Diocleciano me procura quando eu tinha uns 14, 15 anos, e se apresenta para mim como caboclo. Caboclo rompe-mato. E ele disse para mim, eu vou ficar com você 50 anos da sua vida física, porque eu tenho um trabalho a realizar junto com você. E eu tenho que resgatar muitas almas que eu ajudei a cair espiritualmente. Então, depois é que ele foi me contar que ele tinha sido a encarnação do imperador Diocleciano e que aqui no Brasil ele havia sido um dos líderes da Confederação dos Tamoios. E eu estive em Roma, enviado por ele, junto com um grupo de amigos, e quando eu cheguei em Roma, nós fomos direto para o Coliseu, porque na minha cabeça, os cristãos morreram no Coliseu, né? Então, a falta de conhecimento histórico muitas vezes nos causa essas más interpretações. E ele virou para mim e falou, não, os cristãos não morreram aqui no Coliseu, eles morreram no Circo Máximo, eu vou te levar até lá. E quando ele me levou, porque nós chegamos ao Circo Máximo, aqueles detalhes de riqueza de que era o circo na época dos romanos, na época de Roma, da Roma Antiga, não havia mais nada, só havia alguns resquícios arquitetônicos, bem poucos, que nada dava a entender que ali era o antigo Circo Máximo. Mas quando eu cheguei diante dele, ele abriu a minha visão espiritual e eu pude ver o circo como era na época dele. Ele se transfigurou diante de mim, aquele caboclo desapareceu e apareceu aquele imperador romano, e ele começou a fazer o trabalho de resgate espiritual junto com Bezerra de Menezes, que é um dos espíritos que me acompanha também, e foram resgatados naquele dia mais de 800 espíritos que ainda estavam presos àqueles dramas ocorridos há mais de 2000 anos passados. Eu acho que ele voltou como caboclo para pagar o karma que ele teve com São Sebastião, né? Com certeza. Intimamente ligado com o povo de Oxóssi, né? Eu pagar E a coisa mais engraçada é que quando eu passei a ter conhecimento dele como caboclo, eu sempre via que ele era muito diferente dos demais caboclos que eu via na Umbanda, porque ele apresentava uma personalidade muito militar,
e muito autoritária, como se bem diferente das manifestações dos caboclos naturais de uma gira de Umbanda. E aí, mais tarde, ele falou, mais tarde você vai entender por quê. Por que disso tudo. E quando ele se apresentou para mim como esse Diocleciano, eu comecei a questionar ele. Eu falei, mas vem cá, você matou tanta gente, o que eu vou fazer lá em Roma? Aí ele jogou para mim e falou assim, olha, o que eu fiz ou deixei de fazer, isso está no passado. O importante é o que eu vou fazer agora. Legal. Porque todos nós temos a oportunidade de fazer uma trajetória diferente. A alma que não é capaz de reconhecer seus erros não consegue nunca enxergar a própria luz. E assim nós vamos realizar a tarefa lá. Você melhorou a imagem. Você melhorou um pouco a imagem do que eu tinha de Diocleciano. Você melhorou um pouco a imagem de Diocleciano comigo. Eu vou te mostrar o retrato que o Corot fez dele como o imperador Diocleciano. Eu fiz, é muito interessante porque esses espíritos eles têm várias vidas, né? A gente nunca acha, a gente não sabe que por detrás às vezes de uma entidade tão simples pode estar ali um vulto da história. E para eles em si, eles falam com tanta naturalidade que não tem nenhuma sombra de vaidade. Eles não ficam vaidosos porque eles foram uma pessoa considerada importante dentro da história da humanidade. Eu trabalho com o Caboclo Cobra Coral, que é um dos guias do meu trabalho xamânico, e seu Cobra Coral, a encarnação dele, ele foi Manco Cápac. Manco Cápac foi o grande imperador Inca, né? Que é considerado praticamente o fundador da civilização Inca. Ele sempre dizia, quando ele manifestava, ele já manifestava dizendo, eu sou o grande filho de Inti, do grande Deus Sol. Então, para mim entender o que ele falava, era complicado, né? Muitas vezes ele vinha falando lá no idioma dele, lá da vida passada dele, e não mostrava o burger que ele tinha sido aqui no Brasil, como Cobra Coral. Esse é o retrato feito por Camille Corot. Ó, gente, ó. Isso é brincadeira. Acho que dá para mostrar aqui, ó. Isso é o Lívio. Vocês vão ver daqui a pouco ao vivo, hein? Muito bom, Lívio. Lívio, eu vou passar aqui agora, nessa fase aqui, nas perguntas que as pessoas estão fazendo aqui. Você já concluiu tua resposta? Você já concluiu? Não. Sim, claro. Já. Então, vamos aqui, ó. Da Ingra Liberato, que não é parente do Gugu. Ela falou que não. Ele falou que materializa aparelhos médicos. Como é que funciona essa materialização? Então, os espíritos eles têm a capacidade de, através do ectoplasma, de materializar e desmaterializar coisas, tá? Muitas vezes eles trazem determinados aparelhos. Não me pergunte dentro de uma fórmula física como isso ocorre, porque as explicações que os espíritos dão, muitas vezes nós não temos compreensão para entender a mecânica física dessas plasmações. Mas eles chegam, às vezes, a colocar nas mãos da gente os aparelhos, e você vê, saem luzes, emitem calor, e eles atribuem a esses aparelhos qualidades curativas, que podem operar câncer, que podem desmaterializar tumores. E nós temos tido, ao longo da história do trabalho da casa, histórico de pessoas que estavam com câncer, e o câncer desapareceu, né? E com outros tipos de enfermidades que foram tratadas através dessas aparelhagens. Muitas vezes, você às vezes não vê os aparelhos, mas você vê as luzes que são emitidas desses aparelhos. E nós entramos para a cabine apenas com a roupa do corpo, sem nada. A cabine está lá, qualquer um pode entrar, investigar,
ver se vai ter alguma lanterna embaixo da cadeira, não tem nada. Nós apenas sentamos lá e, às vezes, você se cobre com um lençol, porque fica muito frio, e precisa ser muito frio, porque senão esse ectoplasma, essa energia, ela não se condensa suficientemente para que os espíritos possam produzir esses fenômenos que nós chamamos de fenômenos de materialização. Respondido, Indra? Gratidão. E tem o Mauro aqui que fez 3 perguntas em uma, 3 em 1 aqui. Primeira, você já teve suas vidas passadas retratadas pelos seus mentores? Já porque eu costumo brincar com os meus filhos de santo aqui, que eu tenho mais de 120 filhos de santo. Então, eu brinco com eles dizendo assim, cuidado com o que fazem comigo, porque se eu não esqueço o que eu fui no passado, como é que eu vou esquecer o que me fazem agora? Então, assim, eu tenho lembranças vivas de vidas passadas minhas, em que eu já vivi com Aleijadinho, que foi uma encarnação de Michelangelo, né? O grande Aleijadinho é a encarnação do grande pintor e escultor Michelangelo. E eu tive umas encarnações com ele em algumas vidas. Me recordo perfeitamente de vidas que eu tive na França, tanto que quando eu cheguei em Paris a primeira vez, eu beijei o chão. Eu beijei o chão e falei, eu estou em casa. Eu sabia cada rua de Paris. Eu sabia o que tinha em cada rua, o nome das ruas. É como se as lembranças viessem assim de um solavanco. E hoje, por eu trabalhar com o trabalho de retrato de vidas passadas, eu aprendi isso com a espiritualidade, que eu tenho um certo livre acesso aos registros acásicos. Então, eu consigo, às vezes, ver as vidas passadas das pessoas. Então, isso facilita muito aos espíritos que fazem o trabalho de retratação de vidas passadas. Mas eu já tive muitas vidas retratadas por eles em quadros. Vez ou outra, às vezes, eles me levam em desdobramento, eu volto ao passado, né? Porque a gente diz assim, eu não quero saber da minha vida passada, não me interessa a vida passada. Eu até tinha esse tipo de pensamento também antes dos espíritos me esclarecerem. Eles dizem, como é que você quer construir um presente sem entender o seu passado? Tudo que você é nessa vida é um somatório das suas outras vidas anteriores. E eles nos mostram que hoje nós recebemos uma certa influenciação dessas personalidades intrusas que estão presentes no nosso psiquismo. Então, muitas vezes a gente tem sentimentos por determinadas pessoas, muitas vezes a gente se depara com determinada situação, com determinados tipos de sentimentos, que você se auto-pergunta assim, mas, meu Deus, eu não desenvolvi isso. Isso não foi desenvolvido por mim nessa vida. Ou eu nunca tive contato com essa pessoa, como é que eu posso estar sentindo tanto atração por essa pessoa, simpatia por aquela, antipatia por aquela outra? Então, os espíritos dizem que são os resíduos que nós trazemos desses registros fragmentados no nosso psiquismo. Então, o trabalho que eu faço hoje é ajudar as pessoas a botar essas informações nos devidos lugares, a fim de que elas possam começar a construir o seu presente. A segunda você já respondeu. Ele falou, quem foi Lívio Barbosa no passado? Você acabou de responder, né? Já foi muita coisa. Já fui de cigano a vida real, mas de uma certa forma a bastardos, né? Já fui filho bastardo de Luís XIV, já tive encarnações como cigano, quer dizer, eu já conheci os dois lados da moeda. E isso é importante para a gente, para que a gente possa entender qual é o nosso papel aqui hoje, né? O que a gente veio fazer aqui. A terceira dele é se você fica inconsciente enquanto você pinta.
Essa história de inconsciência é algo assim interessante da gente falar, porque o estado de inconsciência ele é inexistente em qualquer médium, porque nós somos aparelhos vivos, pensantes. Um espírito não pode entrar no seu campo fluídico e sem anular, né? Ele não pode anular a sua capacidade de pensar. Ele pode até pensar com você, e muitas vezes o pensamento dele subjugar ao seu. Então, eu tenho um estado de alteração de consciência. E esse estado de alteração de consciência, ele depende muito do grau evolutivo de cada espírito que conecta comigo. E por eu ter uma facilidade de conversar com as almas, de estar junto a eles, eu não vejo nenhuma utilidade nesse estado de inconsciência mediúnica. Até porque nós somos coparticipadores do fenômeno. Todo médium ele é 100% anímico, porque o espírito não pode tirar nada do nada. Ele tem que tirar de você alguma coisa que você possua, seja o seu conhecimento presente ou os seus conhecimentos passados. Nenhum espírito se associa a um médium se esse médium não já teve experiências naquele campo a que o espírito está convidando. Então, se você trabalha com espíritos médicos, você tem que ter sido médico. Se você trabalha com espírito de caboclo, você já foi um índiozinho, né? Se você trabalha com espíritos pintores, você tem que ter sido pintor. Não pode haver, para que haja sintonia entre os espíritos, tem que haver uma coisa chamada de afinidade. E essa afinidade não é apenas de gostar da pessoa. Eu gosto de você e vou incorporar em você. Não. Tem que haver uma existência passada envolvida, de compromissos passados, para que você possa assumir o seu presente. O único estado que me ocorre, vamos dizer assim, de uma certa, não inconsciência, mas um estado sonambúlico, é quando eu recebo livros. Então, às vezes, os espíritos me colocam no estado de sonambulismo, porque eu tenho sonambulismo desde criança, né? Eu era aquela criança que andava dentro de casa, ficava falando com os mortos, conversando com os mortos, andando dentro de casa, abria a porta e ia para a rua. E muitas vezes minha mãe tinha que fechar as portas de casa, guardar as chaves. Eu pegava a chave, abria a porta e ia-me embora. Minha mãe já foi me pegar várias vezes no final da rua, me fazer voltar para casa, que tinha aquele costume de dizer: não acorda o sonâmbulo, senão ele morre, né? Ela me levava para casa, aí me botava deitado, tentava me acalmar, eu desprendia ali. Então, ocorre, sim, com alguns médiuns, esse estado sonambúlico. E nesse estado sonambúlico, o médium, por vezes, ele perde parte da consciência dele, mas não integralmente a consciência. Mariana Pereira pergunta: todas as pessoas podem fazer o trabalho de pintura de vidas passadas? Através desse trabalho, pode-se criar uma sintonia com essa personalidade de outra vida? E pergunta se pode não ser seguro. Olha só, quando a pessoa chega até a espiritualidade para realizar um trabalho dessa natureza, ela já chega com a permissão do mundo espiritual. Porque o desejo inato na pessoa de querer fazer já é algo que a própria espiritualidade dela, pessoal, está aprovando aquilo. Então, ela, quando chega até o nosso instituto, ela já chega com aquele firme propósito de entender algumas coisas que acontecem na vida dela. E muitas, eu posso dizer que a maioria das pessoas saem muito impressionadas do trabalho, porque o que é dito pela espiritualidade durante o trabalho que se processa de canalização, o que é transmitido ali, muitas vezes é somente a pessoa que sabe. Ela não consegue nem repartir com as pessoas mais íntimas dela. E as respostas acabam vindo através dessa leitura que é feita. Porque não é feito um trabalho de regressão na pessoa. A pessoa fica totalmente consciente. E o que é feito é uma leitura dessa vida passada.
e é retratada a pessoa ali da vida passada e falado algumas coisas a respeito daquela personalidade, que tipo de influenciação que aquela personalidade traz a essa vida presente. E muitas pessoas, eu já fiz para mais de 5.000 desenhos, em vários países, com vários tipos de pessoas, e pessoas, às vezes, céticas mesmo, que não acreditam em nada. E as pessoas diziam, como ele pode saber coisas da minha vida que eu nunca reparti com ninguém? Aí eu falo, não sou eu que sei. Quem sabe são os espíritos. É eles que passam essas informações durante o trabalho de canalização. E a gente só faz aquele trabalho de carteiro, né? E endereçando a cada um o que compete a cada um trabalhar e desenvolver. Legal. Mas não há perigo algum. Ninguém sai obsidiado e nem tampouco perturbado. Ao contrário, as pessoas saem com lágrimas nos olhos, muitas vezes elas saem, vamos dizer, impressionadas, porque os retratos, muitas das vezes, eles trazem pequenas semelhanças com a pessoa nessa encarnação. E, por incrível que pareça, eu já faço esse trabalho há 39 anos. Está fazendo 39 anos que eu faço esse trabalho. E que eu não faço uma vez na vida e outra na morte, não. É todos os dias. Então, há 39 anos que eu faço trabalho de retrato de vidas passadas. Há 39 anos que muitas pessoas têm recebido revelações importantes que têm ajudado muito elas a entender as suas trajetórias. Eu tive recentemente, eu faço muito esse trabalho no Chile. E o chileno, você já deve ter tido contato com o chileno é osso duro de roer, né? É o povo cético. Então, assim, graças a Deus, eu sempre fui muito bem tratado pelos chilenos, adoro o Chile, me sinto muito bem. E quando eu vou para lá fazer o meu trabalho de xamanismo e de retratos de vidas passadas, eu recebo muita ajuda do povo Mapuche, que são os espíritos, né, os índios que habitaram aquelas áreas lá. Então, assim, eu já vi pessoas chorarem diante desse trabalho de retrato de vidas passadas e passarem a acreditar na existência dos espíritos, na existência da sua própria imortalidade, depois de passar por um trabalho desse de retrato de vidas passadas. A Ingra, de novo, pergunta por que os espíritos procuram o encarnado para ajudar a resgatar as almas? Não entendi, fala de novo. Por que os espíritos procuram um encarnado para ajudar a resgatar almas? Ou então, o livro só assistiu? Então, o que acontece? A consciência desencarnada, quando ela está na erraticidade, que seriam as dimensões próximas à Terra, ela não se sente desencarnada. Ela acredita que ainda está vivendo o mundo dos vivos. Então, ela não consegue conceber uma vida além daquela que ela tinha aqui na Terra. Então, o que acontece? Ela passa a sentir fome, sentir sede, ela passa a sentir todas as necessidades fisiológicas e, muitas vezes, eu já tive essa experiência, né, de ver vários espíritos quando eu pegava o trem para ir para a escola. Eu sou de uma época que se pegava trem para ir para a escola. E eu vi aqueles espíritos montados no trem, querendo entrar no trem, e entravam junto com os encarnados, eu não entendia nada. Aí depois o meu amigo espiritual, que era o Preto Velho, que até hoje é o mentor da nossa casa, que é o Pai Benedito, ele dizia para mim assim, meu filho, são todos gente desencarnada. São pessoas que faziam o mesmo trajeto, desencarnaram e continuam achando que estão encarnados ainda. Então, eles vão para o trabalho, eles voltam para casa, eles deitam na cama com a mulher, eles fazem as necessidades fisiológicas deles no banheiro deles e acham que estão ainda vivendo como homens da Terra, porque não tem ainda médiuns que tenham a capacidade de dialogar com eles. E, muitas vezes, nem eles querem esse diálogo. São iguais aquelas pessoas que estão vivendo uma situação que, por mais que você tente explicar determinados fatos, ela não quer entender.
Então, você tem que esperar que elas passem todo o estado provativo delas para que elas possam encontrar o meio da espiritualidade auxiliá-las. Aí entra o médium. Porque nós que somos encarnados, embora estejamos no corpo de carne, nós estamos, o médium, a alma do médium, ela vive na dimensão astral e na dimensão física. Então, nós temos um tipo de energia, de um fluido, né, que é compartilhado por eles. Então, eles conseguem identificar, eles conseguem perceber a nossa presença. E aí fica mais fácil para que os espíritos guias nos utilizem para ajudá-los a entender e a encontrar a espiritualidade, o caminho da espiritualidade. Ainda não é aquela que fazia o... Né, atriz? Atriz. Ah, eu vi muita na Terra, hein? Maravilha. Está convidada a conhecer o meu trabalho, Indra. Isso aí. É só entrar no meu Facebook e no meu Instagram. Gratidão, viu? Gratidão. Será um prazer fazer o trabalho de retrato de vidas passadas para você, se você conhecer o nosso trabalho. Gratidão, maravilhoso. Aqui é nosso instituto fica ali na Barra da Tijuca. Dia que você quiser ir. Uhum. Prazer. Essa foi boa, hein, Gra? Essa foi boa, hein? Muito bom. Gratidão. Então, esse trabalho é muito interessante porque eu fiz um trabalho com um grupo de amigos, que nós fomos à Europa, e eu trabalho com várias entidades que foram crianças, né? Então, tem um espírito chamado Joãozinho da Luz, que foi uma criança que viveu no navio Negreiros, e esse espírito ele tinha a capacidade de materializar objetos, né? Então, ele materializava objetos, fazia os objetos caírem do céu, como ele falava, caía do céu, caía na cabeça das pessoas, e as pessoas, quando iam ver, eram coisas que elas tinham em casa e que estavam a quilômetros de distância. Então, o espírito transportava aquilo através do ectoplasma. E eu tive um trabalho que eu fui fazer com o Rei Sol, na França, e nós fomos ao Castelo de Versalhes realizar um trabalho de socorro espiritual lá, a pedido do Rei Sol. E nós não pudemos entrar porque eles estavam reformando o castelo. Então, nós ficamos apenas nos jardins. E nós tínhamos poucos dias ali em Paris. E nós precisávamos fazer o trabalho. Então, nós fomos nos concentrar, nós fomos fazer a concentração no jardim. Então, eu e os amigos fizemos a concentração. E, para surpresa desses meus amigos, choveram moedas na cabeça deles, anéis, pulseiras. E o Joãozinho vinha, falava e conversava com um, conversava com o outro, ia trazendo aqueles objetos. E as entidades iam se comunicando em francês e conversando com as pessoas. Então, assim, esse trabalho é um trabalho extraordinário. Eu já tenho muitas histórias para contar. Lívio, tem a Rose Colombeiro aqui, uma pergunta que eu acho que vai ser complexa para você responder. Olha, tenho 3 quadros de pintura mediúnica comprado há uns 20 anos. Não me lembro o nome do médium. Será que foi o Lívio? Aí é duro. Teria que ver o quadro, né? 5 mil, né? Para você lembrar de 3. Tá. Eu estou mostrando. Vê se ele consegue ver. Não, né? Eu não. Não? Não. Nem esse? Não. Você quer ver os então quadros que eu faço? Não é? Eu vou ver, já. Você Obrigada. vai ver já. Obrigada. Não foi eu, não. Deve ter sido outro médium. Você não recorda onde você adquiriu essas obras? Foi em São Paulo, num mas eu sou do condomínio Rio. do meu cunhado que então, você não veio para São Paulo. Essa é uma delas, olha. Pode ter sido, mas não é nem do medrado, porque normalmente o medrado ele coloca o nome do espírito e coloca por medrado. Ah, tá. Deve ter sido um outro médium. Mas está belíssimo suas obras. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Mas quadro mediúnico é muito interessante, porque quadro mediúnico
ele é como fosse um filho seu, né? Então, a sua energia está no quadro. Então, você reconhece o trabalho e a energia própria do quadro. E olha que eu já pintei para mais de 10 mil quadros. Sim, acredito. Eu reconheço bem, mas deve ter sido um outro médium. Mas estão belíssimos. Parabéns. Obrigada. E botou moldura, né? Isso que é o mais importante, né? Quadro sem moldura é igual pessoa sem roupa. Olívio. Algumas ficam bem, outras não, né? É mesmo. Olívio, a Ingrid está perguntando mais uma aqui. Ó. Esse estado de transe que você sente, por exemplo, é comparado a um estado de transe de uma planta de poder? Que ela... eu vou falar uma coisa interessante. Quando eu estive em Campina Grande, período que eu conheci o Léo, eu tive a oportunidade de conhecer uma xamã, não sei se você lembra, uma senhora que estava lá e já está perdendo? Yatamalo? Eu não lembro o nome dela. E ela fazia um trabalho de animal de poder. E foi lá que eu descobri o meu animal de poder, né? Ela fez o trabalho e o meu animal de poder foi a coisa mais interessante, porque ele saiu de dentro de mim e ela viu também. Então, foi algo que se materializou. Estava na luz de penumbra, a sala. Aquilo saiu de mim assim. Quem já viu Harry Potter, aqueles animais lá que eles fazem, né? Naquela magia, foi mais ou menos aquilo ali. Saiu aquele ser fosforescente de dentro de mim e começou a caminhar pela sala, rodando pela sala. E era um búfalo branco. E a coisa mais interessante, anos mais tarde, quando eu fui fazer o santo, o meu orixá, que é Yansan, de Bali, ela se aparece, ela se demonstra, o animal de poder dela é o búfalo branco. Existe uma lenda de que Yansan se transforma no búfalo para poder entrar no festejo de Xangô. Então, assim, você vê as conexões. Agora, respondendo o que você está me perguntando, eu já tive alguns transes de planta de poder, já tomei bastante ayahuasca, que eu adoro, mas eu gosto de tomar ayahuasca não igual Guaraná. Tem gente que toma ayahuasca igual Coca-Cola. Eu não gosto de tomar ayahuasca igual Coca-Cola. Eu gosto de ser uma coisa assim, quando eu sinto que eu tenho que tomar, é porque está me chamando. Aí eu vou lá e faço o meu ritual, tomo com os amigos, que fazem todo um ritual também, porque eu acredito muito nisso. Eu não acredito que essas plantas aconteçam toda a sua potencialidade se não for realmente regida dentro de um ambiente sagrado, né? E de uma feitura sagrada. Mas eu vou te dizer, ainda que é muito diferente. O transe mediúnico, ele tem vamos dizer assim, umas nuances, umas variações bem diferentes de quando você faz, pelo menos comigo, tá? Eu tive experiências com ayahuasca assim, extraordinárias. E eu estou até escrevendo um livrozinho sobre xamanismo, que depois vou mandar para o nosso Léo aí dar uma lida. Eu acho assim que o xamanismo ele é algo tão divino que, infelizmente, tem muitas pessoas que estão querendo profanar o sagrado e começam a criar xamanismo de tudo quanto é tipo, aí, como se fosse variações de gripes. Sabe como é que é? Então, assim, eu tomo, quando eu tomo meu rapé, eu sou um rapezista, né? Eu adoro rapé. Adoro rapé. E, olha, eu posso te falar que eu, pessoalmente, nesse período de pandemia, o rapé me ajudou muito a nível de concentração, de perder medos, porque nós estivemos vivendo um período de sombras, né? E esse período de sombras, eu acho que a fragilidade nossa como criaturas foi muito vista aí pelo mundo sombrio, né? E o rapé me ajudou muitíssimo, me ajuda muito
até na questão de imunidade mesmo. Eu me sinto muito mais fortalecido quando eu faço meu rapé. Olha que eu tenho problema de coluna. Quando eu uso caneleiro, meu filho, a coluna fica benzinha, sem dor nenhuma. Mas eu faço todo o meu ritual. Eu sou meio chatinho, eu sou meio velho. Então, tudo meu tem que ser devagar. Eu coloco a minha musiquinha, pego a minha maraca, canto as minhas musiquinhas e procuro fazer as minhas invocações. E, assim, para mim, que sou médium, é muito diferente. É como se ativasse campos nossos bem desassociados do transe anímico que as plantas de poder te trazem. Eu acho que as plantas de poder, o rapé, a ayahuasca, ela desenvolve a nossa capacidade anímica extrasensorial. Então, você consegue se projetar, você consegue visualizar, você consegue entender com mais clareza as coisas, porque você vibra em padrões que você consegue reconhecer quem você é. Você não é esse corpo. Você consegue reconhecer a sua essência espiritual. E aí você entra nas suas conexões, né? Que aí vai depender de cada um, né, Léo? Léo entende muito bem isso melhor do que eu. Então, isso depende de quem está acionando, né? Mas são experiências que eu recomendo a todo mundo. Eu recomendo sempre aos meus filhos. Eu tenho filho de santo que eu ensino, faz o rapézinho aí, ensino a fazer o rapé, mas sempre com muito cuidado, com muito respeito, porque eu acho que a gente tem que respeitar sempre o que é sagrado. Seja a mediunidade em si, na comunicação com os espíritos, seja na utilização de toda essa terapia aí que envolve o xamanismo. Muito bem, hein? Já senti que é por isso que a gente teve já uma afinidade, né? Começou pequeno, família espírita. Eu vou te contar, Léo, olha só. Eu tive uma primeira experiência que eu tive com a ayahuasca, foi muito interessante, porque eu tinha um preconceito normal que todo ignorante tem, né? Todo ignorante... A gente, quando é ignorante, a gente duvida até da nossa própria existência. Então, assim, quando eu fui ter o primeiro contato com a ayahuasca, foi um amigo que me levou no Rancho da Lua, lá em Juiz de Fora, do meu grande amigo Márcio de Assis, que é um grande trabalhador, e ele foi fundador de igrejas do Daime. O Márcio de Assis. Ele tem um rancho onde ele faz esse trabalho dele voltado para o xamanismo, e eu fui a primeira vez. E aí a minha pombagira, que foi uma bruxa aí em outras vidas passadas aí, chamada Navalhada, ela se apresentou para mim lá na hora lá. Aí eu perguntei a ela, mas vem cá, posso fazer uso ou não? Vai dar merda ou não? Como é que é? Você que entende aí do outro lado? Ela falou, não, está na hora de você beber isso aí mesmo, está na hora de você experimentar, você saber que existem muitas outras formas de culturas, e para você não vai ser nada diferente, porque você já viveu isso em vidas passadas. Você já passou pela civilização asteca, você já teve vivência na civilização inca, nós já estivemos lá e fazíamos uso dessas plantas de poder, fazíamos uso dessas bebidas dos deuses. E aí eu fui tomar, eu tomei a primeira vez, tomei e tal, aí eu comecei a me sentir estranho, eu falei assim, ai meu Deus, eu vou passar mal aqui, eu vou dar maior vexame, eu vou começar a vomitar, o pessoal começa a te contar várias coisas, né? E você fica achando que vai acontecer aquelas coisas que as pessoas falam para você. E aí eu comecei a sentir as variações de energia, aí me chamaram para perto da fogueira. E quando eu cheguei perto da fogueira, que eu sentei, que eu senti aquela força vindo pelos pés, parecia que estava me revirando todo. E a impressão que eu tinha é que eu estava me distorcendo, me revirando todo. E eu não estava, estava normal. Mas a sensação da força veio com tanta intensidade que quando eu me vi projetado fora do corpo, dentro da fogueira. Eu fiquei, gente, estou doido, estou maluco. E eu com total consciência.
me projetei para dentro da fogueira. E, de repente, eu não vi mais fogueira, bicho. Eu vi uma escadaria imensa. Eu fui ver depois, comprovar isso, quando eu fui a Cancún, que eu estava dentro de um templo asteca. E eu, quando vi aquele ser lá no topo daquele templo, aquela mulher linda, mais linda, de uma beleza assim incomparável, parecia uma índia, mas uma índia meia branca, sei lá, meio estranha, tomada de luz, e ela virou para mim e falou assim: eu sou a rainha da floresta, vem que você também é meu filho. E eu fui subindo, bicho. Quando eu fui subindo, eu fui sumindo dentro de mim mesmo. E a coisa tinha passado aí uns 10 minutos. Eu achei que tinha passado umas 5 horas. E quando eu voltei, eu comecei a ver na cinza o calendário maia desenhado. Então, assim, são experiências muito diferenciadas da mediúnica, propriamente dita. Então, assim, não quero dizer que com o médium não aconteça, de repente, os dois lados, né? Uma junção da força mediúnica com a força anímica. Mas eu acredito que essas terapias, elas trabalham muito o desenvolvimento individual, espiritual de cada um de nós, como espíritos que somos, né? E com isso você tem acesso, né, a coisas extraordinárias. Aí. Eu quero dar também um alô para o pessoal do Facebook, viu, Lívio, que está nos assistindo também. Né? Tem bastante gente por aí. Depois a gente vai passar. Eu divulguei bastante para o pessoal do Facebook. E outra coisa, a Ingrid Liberato está te fazendo um convite aqui. Ela disse que vai te procurar no Facebook para você ir um dia lá no grupo dela. Me procura no meu Instagram. Meu Instagram é mais fácil entrar, porque o Face tem aquela coisa, aquela política dos 5 mil e não sei o que e tal. Eu já tenho mais de 3 mil pessoas esperando para me tirar, gente que não fala comigo no Facebook, para eles entrar. E no Instagram, não. No Instagram, você pode me procurar, Lívio Barbosa 1, e ali você deixa sua mensagem e a gente começa a entrar em contato. Vai ser um grande prazer. Conhecer a Ana Raia. Ana Raia já Trovão. Eu não perdi um capítulo. Eu sou muito roceiro, né? Eu sou um camarada que eu gosto muito de natureza. Eu costumo dizer que eu sou um filho de Oxóssi emprestado, porque eu não tenho Oxóssi da minha coroa. Eu sou filho de Omulu, né? Mas Omulu tem uma intimidade grande com Oxóssi também, né? Existe uma qualidade de Omulu que é traçado com Oxóssi, o povo de Oxóssi. Legal, Lívio. Lívio, podemos... Você acha que tudo bem você já fazer o quadro para a gente? Claro, Deixa eu só avisar, vocês veem que aqui no Talking Stick a gente só traz pessoas especiais mesmo, assim como o Lívio, né? E no próximo domingo, só lembrando aí os irmãs e irmãs que estão presentes, que nós vamos trazer a Soraya Mariani, né, que do Feminino Sagrado, que vocês que acompanham o xamanismo sabem quem nesse mesmo horário no domingo que vem, tá bom? Então nós já temos uma programação até o final de novembro. Então, só gente assim especial que a gente pode disputar a audiência com o Faustão, tá bom? Lívio, fica à vontade aí. Ele está selecionando aqui a câmera para facilitar para todo mundo poder ver melhor a pintura, tá? Vai ter 2 câmeras, a câmera do computador, do notebook e do meu celular, ok? Eu vou até dar um mute aqui, tá, para deixar no silêncio aí. Vou mutar aqui o meu... Eu nem posso deixar muito no silêncio, que aqui atrás da minha casa tem um centro de macumba. Até me facilita, né? Eu não posso nem reclamar com o pai de santo, né? Que eu também passo a minha aqui. Mas vamos nos concentrar aqui e ver o que vai sair. Ok? Vamos botar mais para cá. Vai pegar. Para ele pegar as
Ok? Dá para ver?
Olá, Lívia, precisa desmutar, acho, hein? Consegue ver? Nossa, perfeitamente. Traz um pouco mais pertinho. Teve um aqui que perguntou se é Manet. É Monet. Manet. Monet. Olha só. Você vê os campos, as flores, as casas, paisagens. A mulher de sombrinha andando no meio do mato, né? Do campo, né? A gente chama de mato aqui, né? Lá é campo. Tem uma pessoa que perguntou, mas que incrível, ele faz só com as mãos. Eu falei, não, ele faz com os pés também. Também. Tá dando para ver bem? Tá dando para ver muito bem. Que incrível, né, Lívia? Eu já vi você fazendo isso, mas cada vez que eu vejo assim é realmente fantástico. Muito legal. E você vê a riqueza dos detalhes, né? E da perspectiva da pintura, né? Isso você não tem quando está fazendo trabalho em estado de trânsito. Então você vê as nuvens, porque o impressionismo é o movimento, né? E são os borrões que dá a impressão da tela toda, né? É uma das memórias do Monet. Eu costumo chamar isso de memórias dele. A assinatura dele aqui embaixo, não sei se dá para ver, está em vermelho. E aqui você vê bem a dama passeando. Nossa, que incrível, né? Bárbaro. Né? Espetacular. E aqui na minha casa tem alguns quadros que eles me deram, né? Que fizeram para mim. E dá para mostrar alguns, não? Dá, acredito que dê. Traz aquele quadro ali. Só desprender. Esse quadro aqui. Quanto tempo levaria Monet para pintar um desse? Há meses, né? Meses, né? Medianizado é tudo mais fácil. Cuidado só para que vai pegar aqui. Esse é uma tela grande. Esse é um quadro do pintor James Tissot.
E você vê ele retratando Paris, você vê lá atrás a Torre Eiffel. É um café, e a dama está no café, que você vê as xícaras, né, o bolo, e é uma das mulheres de Tissot, um dos retratos que Tissot faz. Entendeu? Esse quadro é bastante interessante. Não sei se está dando para vocês verem direito aí. Está dando, muito bem. Aqui está dando perfeito. Eu tenho outros aqui. Mostra aí. Que é de Renoir. Bagunçar tua casa aí. São os quadros aqui de casa. Esse quadro aqui é um quadro feito por Renoir. Vamos para ver? É uma dama. Ó. Na outra tela. Ah, pega ali, né? Esse é um retrato feito por Renoir. É uma dama francesa, no qual ele nos presenteou. Bem no estilo dele, você vê os brincos, as nuances do quadro, né? Incrível, mano. Aqui é uma paisagem de Pissarro. Pissarro, que é um pintor também. Então, ele retratou aqui uma paisagem. Eu tenho quadros grandes também, porque eles vivem pintando, né? Então, de vez em quando eu tenho... Pega também. Você pinta todos os dias, Lívio? Da menina. Todos os dias não, você pinta? Não, é quando eles querem. E aí eles fazem 2, 3, 4, 5, 6, 7 telas. Essa tela aqui foi feita pelo Rubi, que é uma criança, uma menina. Ó, aqui você vê o passarinho no ombro dela. E é uma homenagem que ele fez a Oxum. Olha que legal. Então, a paisagem aqui é a paisagem das savanas da África. E aqui é uma criança, uma menina. Ó. O olhar dela. Espetáculo. Espetáculo. Show. Essa é uma criança desse retratado pelo Rubi. E nós temos vários quadros, né? Na instituição nós temos também uma pequena galeria que nós estamos agora montando a parte do museu lá da casa e nós pretendemos montar um museu fora, né? Então ali na casa a gente está fazendo mais uma galeria de arte para que as pessoas possam ver o trabalho dos espíritos, né? Você tem algum site aí que você tem exposição dos seus quadros? Uma exposição virtual? Nós estamos reformulando o nosso site, porque é um site antigo, e a gente está reformulando ele brevemente através das nossas redes sociais. As pessoas vão poder ter acesso a esse site. Muito legal. Onde vão ter as pinturas e livros, e aí vão poder se inteirar um pouco mais da nossa história, do trabalho que a gente desenvolve. E eu tenho as páginas oficiais, que é do Instagram, né? O meu Instagram pessoal e o Instagram do Instituto, que é Instituto Lívio Barbosa. Quem quiser entrar lá, no meu próprio Instagram pessoal, tem bastante pintura. E as pessoas podem sempre ver, porque eu sempre coloco os trabalhos que os espíritos vão fazendo nos atendimentos. A gente pede permissão às pessoas que são retratadas, porque o trabalho é feito para elas, né? E aí a gente coloca no site. Nós colocamos no site as pinturas que são feitas pelos espíritos. Ô, Lívio, tem uma última pergunta aqui, penúltima, que é se você recebeu alguma orientação dos espíritos a respeito da pandemia que nós estamos vivendo. Bem, a espiritualidade tem me falado a respeito
dizendo que de tempo em tempos a humanidade atravessa determinados tipos de acontecimentos que fazem o homem parar para pensar a respeito do que estão fazendo com o planeta, do que estão fazendo uns com os outros. E a espiritualidade nos falou que essa pandemia, pelo menos foi a notícia que eu tive, de que não era algo apocalíptico, né? Nem tampouco para que nós tivéssemos medo a ponto de sair por aí acreditando que, como muitos sensitivos andaram colocando vídeos em YouTube, eu vi cada coisas absurdas. As pessoas usando esse momento, que é um momento tão difícil que nós estamos passando, um momento tão dramático, né, que as pessoas estão tão sensíveis, e colocando medo nas pessoas, né, dizendo que os desencarnados iam para um planeta inferior, que estava sendo feita a seleção do joio e do trigo. A espiritualidade nos orienta e fala sempre que essa separação de joio e do trigo já acontece há muito tempo na Terra, né? E que a espiritualidade ela não se aproveita de um momento como esse, tão dramático, para ficar vindo movimentar certos sensacionalismos, né? Então, assim, o que os espíritos têm me dito é que é um momento difícil que o homem está atravessando, que vai sair desse momento, vai sair com mais experiências, né? Revendo os seus conceitos, e que era um momento que a gente procurasse se ligar mais a Deus, se ligar mais às fontes divinas, né? Procurassem meditar, refletir sobre seus atos, porque um momento como esse está sendo importante para nós revermos muitos os nossos conceitos. Infelizmente, está sendo também um momento muito difícil para muitas famílias, porque se a gente se colocar no lugar dessas famílias que perderam seus entes queridos, é um momento de sermos solidários, né? E não ficarmos falando, muitas vezes, em nome de Deus e dizendo que é um momento de punição ou de terrível provação para a humanidade. Eu acho que, assim como temos hoje o Covid, nós já tivemos a tuberculose, nós tivemos o câncer, tivemos a AIDS, nós tivemos a gripe espanhola, né? A gripe suína. Não é que seja mais uma gripe, a gente sabe que é um momento muito sério que nós estamos passando. Não é uma gripezinha, mas não é uma gripezinha, não é mesmo. Mas é um momento para que a gente pare para repensar no que nós estamos fazendo com o nosso planeta. Outro dia, um índio, quando eu estava fazendo a minha meditação e fazendo o meu xamanismo e tomando meu rapé, um índio chamado Iapani apareceu para mim e disse assim, o homem tem assassinado lentamente o planeta durante séculos. E chega um momento em que ele passa vamos dizer assim, a sentir os reflexos desses arbítrios mal direcionados. Infelizmente, a gente sabe que no panorama longe das enfermidades, longe do sofrimento das famílias que têm perdido seus entes queridos, a gente sabe muito bem que isso também tem... As pessoas, infelizmente, se utilizam desses momentos para os seus planejamentos políticos, religiosos, né? E eu acho que a gente tem que esquecer um pouco desse lado e nós pensarmos em sermos mais solidários com as dores dos outros. Então, eu acho que é um momento da gente orar um pelos outros, da gente pedir, de sermos um pouco mais humanos, né? Lembrarmos a perda dessas pessoas, porque num país que nós temos que não tem tanta memória assim, né? Porque as memórias aqui são sufocadas, né? Num país onde a nossa história é sempre deixada para trás, era um momento aí dos nossos governantes fazerem monumentos, né, para muita gente que está saindo aí como realmente grandes missionários
nesse momento tão difícil como os médicos, né? Que entregam as suas vidas, estão ali nos hospitais, e os enfermeiros, os maqueiros, os que trabalham nas cozinhas, os que fazem as limpezas dos hospitais, né? Porque eu acho que um dos trabalhos mais divinos que existem é o trabalho do gari, né? Porque se nós não tivéssemos quem recolhesse o nosso lixo, com certeza o nosso planeta seria bem pior, né? Então, assim, a espiritualidade tem sempre me pedido a seguinte coisa: oremos uns pelos outros, porque o momento é um momento de oração, é um momento de ser solidário, é um momento de você estender suas mãos, esquecer das diferenças, buscar ajudar na medida do possível. E olha que nós tivemos ajudando muitos grupos aí que estão fazendo trabalhos de bolsas alimentícias. Nós chegamos a doar quadros para poder ser revertido para essas famílias. Eu acho que o que a gente pode fazer e que nós podemos movimentar em prol do próximo, eu acho que a maior mensagem da espiritualidade é essa: não esquecer do seu lado humano, sermos solidários sempre, né? Quer na doença, quer na alegria, quer nas tristezas, é sermos solidários. Então, assim, a espiritualidade que eu trabalho, ela sempre traz uma mensagem de otimismo e de esperança. Está sempre nos convidando à reflexão e a entendermos que o momento de hoje é um momento realmente de oração e de muito trabalho no bem. Lívia, adorei. Dá vontade de ficar mais aqui com você. Vamos marcar outras. Vamos marcar mais, vamos marcar outras, né? Aí eu faço em papel, porque fazer em tinta se suja, se borra todo, né? Papel é mais fácil, eles fazem mais quadros. Vamos marcar aí, com certeza. Então, eu quero fazer uma última agora. Qual foi a pergunta? Essa é clássica. Sempre encerro minhas entrevistas assim. Qual é a pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Pergunta que você não me fez Ih, rapaz, deixa eu pensar aqui. Eu gostaria de responder. O momento que o homem passar a se entender melhor, tudo será diferente. O momento que a gente quebrar todos os tabus, tudo aquilo que nos separa, é isso que eu gosto no xamanismo, sabe o quê? Eu vou dissertar um pouquinho sobre isso. O que eu gosto no xamanismo é que o xamanismo nos une, né? Não interessa se você é protestante, se você é espírita, se você é católico, se você não tem religião nenhuma, se você acredita na árvore, no chão, na pedra, no sol, na chuva que está caindo. O xamanismo, para mim, é um reencontro nosso com a nossa verdadeira essência. Então, assim, quem tem a oportunidade de aprender o xamanismo como ele é, uma ponte de ligação do homem com as divindades, não é? Com tudo que nos cerca, e aí a gente volta àquele filmezinho lá maravilhoso que foi feito do Avatar, onde tudo está conectado. Quando a gente se conecta com a grande Jurema, que você se conecta com tudo que está ao seu redor, com a grande águia, né, com o espírito da mata, com a essência da natureza, e respeita tudo isso. Quando nós chegarmos a essa condição, não haverá necessidade de guerras, não haverá necessidade de proteções, não haverá necessidade de desigualdades sociais,
não haverá gurus, nem líderes religiosos, porque cada um de nós será seu próprio condutor, né? O seu próprio xamã, né? Encontrando dentro de si a sua natureza divina e aprendendo o seu caminho, fazendo a sua jornada, porque eu acho que é esse que é o nosso verdadeiro papel aqui na Terra. É ensinar, mostrar o caminho e deixar que cada um faça a sua jornada. Gratidão, querido. Deus te abençoe, Obrigado. viu? Que os espíritos continuem te inspirando sempre. E estamos juntos aí. Estamos juntos. Vamos aí, Marcelo, bota aí um encerramento aí para a gente, festivo aí para o nosso Talking Stick de hoje. Eu vou chamar minha família para sentar nessa fogueira.